Fala pessoal, Carlos Moreira aqui e hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como eu comecei e como eu saí do absoluto zero nesse mundo desafiador que é o mundo do empreendedorismo, com muita dedicação, com muita responsabilidade e com muito suor, chegar onde eu cheguei hoje, que é uma referência regional. E se você está começando agora, entrando no mundo do empreendedorismo ou sonha em ter sua própria empresa, esse vídeo é para você. Vamos lá! Quando eu comecei, eu não tinha nada além de uma grande vontade de mudar minha vida e de fazer acontecer. Não tinha um grande capital, uma rede de contatos forte ou uma experiência vasta no mundo dos negócios. O que eu tinha era um sonho e um objetivo claro: criar algo que fosse meu, algo que me permitisse ter liberdade e construir um futuro melhor. Eu comecei nesse ramo abrindo uma loja de roupas, uma pequena loja de roupas num bairro humilde daqui da minha cidade, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eu tive várias atitudes irresponsáveis por falta de experiência, pela idade que eu tinha também, que eu era muito novo. Então eu tive muitos desafios. Posso dizer que essa empresa, por irresponsabilidade e por falta de dedicação minha, eu deixei ela falir. Eu digo hoje que fez muita diferença passar por tudo isso, porque foi por causa dessa loja, foi por causa dessa experiência que eu tive que surgiu a ideia de começar a trabalhar com bebidas. Foi assim que eu entrei no ramo de bebida. A loja de roupa, ao invés de eu ter uma rotina, abrir ela certo horário, fechá-la certo horário, eu não criei uma rotina. Logo, os clientes, eles não sabiam a rotina da loja e isso afastava eles de mim. Então, o que começou a acontecer? Começou a embolar contas a pagar. Eu não vendia, eu não conseguia vender, não conseguia vencer as contas. Eu comecei a ter que pensar em outras oportunidades, em outras maneiras para levantar dinheiro para eu poder pagar as contas da loja. E foi assim que tudo começou no ramo de bebida. Eu fechava a loja de roupa às 9 horas da noite e das 9 horas da noite até 1 hora, 2 horas da manhã, eu ficava vendendo bebidas alcoólicas e não alcoólicas na frente da loja de roupa, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma divulgação. Eu apenas colocava as bebidas em cima de uma mesa de ferro emprestada de um pai de um amigo meu, com placas feitas com folha de caderno e à mão, e foi assim que tudo começou. Foi ali que eu comecei a mudar a minha vida. Com muita luta, eu consegui levantar o dinheiro do aluguel da loja, eu consegui levantar dinheiro para pagar os fornecedores e eu comecei a perceber que eu estava tendo uma oportunidade de um lado e tapando o furo de outro. Foi quando eu decidi fechar a loja de roupa e me dedicar 100% à venda de bebidas. Naquela época, o delivery de bebidas era uma coisa nova, era uma coisa escassa. E eu tive a ideia de pegar minha moto e começar a vender bebida. Naquela época, não tinha nenhuma outra empresa aqui na região que fazia isso. Então, eu acabei sendo um dos pioneiros desse ramo aqui na minha cidade. Como é que eu divulgava? Eu divulgava isso pelo Facebook, muito pelo Facebook, pelos grupos. Como eu não tinha recursos financeiros para fazer tráfego pago, para divulgar de maneira paga, eu mesmo criei um panfletinho virtual e comecei a divulgar nos grupos de jovens, de festas, de baladas aqui da região. Fazendo esse trabalho então na rede social, eu comecei a ter uma pequena procura e eu ficava 100% do meu tempo disponível para fazer as entregas. Eu deixava um estoque mínimo. Eu nunca vou me esquecer que eu comecei comprando 4 garrafas de energético de 2 litros, 4 garrafas de vodka e algumas garrafas de refrigerante. E eu deixava isso na geladeira da minha casa e quando me chamassem pelo WhatsApp, eu entregava. No início era uma entrega por noite, às vezes não dava nenhuma entrega, às vezes eu ficava o dia e a noite inteira à disposição e divulgando, e às 5 da manhã chamava uma pessoa, chamava um cliente querendo uma entrega do outro lado da cidade. Dessa maneira que eu comecei a criar uma necessidade e a atender uma demanda que ainda não era atendida aqui na cidade. Eu me lembro que na época que eu fazia as entregas sozinho, apenas minha moto e a minha mochila, eu já falava com o cliente divulgando uma estrutura. Eu em cima da moto, parado num posto, eu respondia assim pro cliente: tá ok, vou mandar o meu motoboy aí agora, daqui 15 minutos está chegando. Só que eu mesmo era o motoboy. Eu vendia essa estrutura porque eu queria que o cliente sentisse confiança naquilo ali. E eu sabia que
uma empresa com pouca ou nenhuma estrutura não transmite confiança. E aí que tá um detalhe, eu estava fazendo uma coisa que na época eu nem imaginava. Eu estava co-criando o meu futuro para o universo. Porque depois de longos 3 anos dessa maneira, sem estrutura, fazendo um trabalho de formiguinha, eu consegui abrir a minha loja. Eu consegui vender a minha moto. Eu tive a ajuda de poucas pessoas, mas de amigos muito valiosos. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. A chave para essa virada foi entender o mercado e adaptar o meu negócio às necessidades do meu público. Eu aprendi a ouvir os clientes e a ajustar os processos e melhorar continuamente. Investi mais em marketing e passei a entender como realmente atrair e manter os meus clientes. Ao mesmo tempo, comecei a formar uma equipe pequena, que eu compartilhava da minha visão, da minha paixão, e o crescimento foi gradual. Mas foi quando conseguimos ser reconhecidos na nossa região que as coisas realmente mudaram. Quando o cliente entendeu que eu tinha e que eu atendia a necessidade dele, eu não estava apenas vendendo um refrigerante ou vendendo um pacote de gelo ou vendendo um destilado, mas eu estava gerando valor, eu estava promovendo comodidade, agilidade e confiança. Quando o cliente entendeu isso, aí a chave realmente virou. Começou a tocar muito pedido, começou muitas pessoas irem na loja para conhecer, para ver qual era o segredo daquela empresa. E em mais ou menos 3, 4 anos virou febre esse tipo de negócio. Graças a Deus hoje eu posso dizer que fui uma das primeiras lojas e um dos primeiros deliveries aqui da minha região. Hoje esse mercado está super aquecido, porque cada vez mais as pessoas têm a necessidade de comodidade, principalmente depois da pandemia, que todo mundo ficou em casa. A maioria das pessoas não saíam, elas precisavam de delivery, e não só de delivery de comida, mas delivery de bebida, delivery de produtos de conveniência, delivery de produtos de mercado. Esse ramo superaqueceu. Eu posso dizer que a minha empresa apresentou um novo formato de loja, um novo formato de como atender o cliente. E foi aí que o meu negócio deixou de ser apenas uma ideia para se tornar uma referência local. Durante toda essa jornada que eu comentei, aprendi muito mais do que eu imaginava que aprenderia. Aqui estão alguns dos maiores aprendizados que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Persistência e resiliência fazem a diferença. Disciplina, estabelecer uma missão, estabelecer uma visão e correr atrás daquilo ali, sem se preocupar em tirar férias, sem se preocupar em folga, apenas traçar uma meta e correr atrás dela. Claro que eu sempre indico, isso tem que ser ao longo de um tempo, não pode ser para sempre, né? Ninguém abre uma empresa para virar escravo dessa empresa. Nos primeiros 5 anos, que são os anos mais desafiadores, nesses primeiros 5 anos eu sempre indico para quem me pergunta a minha opinião, dedique-se de corpo e de alma. Pule na piscina, não apenas molhe o seu pé. Se não tiver como descansar um dia, 2, se não tiver como tirar umas férias, não faça. Se dedique se você realmente acredita no seu potencial e no seu negócio. Os desafios, eles são inevitáveis. Eu tenho muito amigo, teve empresa, que nos primeiros 3 anos foi uma prosperidade imensa. E com isso, viu muito dinheiro e acabou deixando subir para a cabeça. E acabou gastando o dinheiro da empresa com bens materiais. E no 4º, 5º ano da empresa, acabou tendo que vender a empresa ou tendo que fechar a empresa porque não conseguiu se segurar. Aqui no canal, eu vou passar diversas dicas de como não deixar isso acontecer. Esse não é um assunto para esse vídeo, mas eu já adianto que nós vamos abordar isso nesse canal. De nada adianta a gente ter a melhor empresa, a empresa mais bonita, com um estoque variado, com um investimento em marketing alto, se a gente não tem as pessoas certas para nos ajudar a atingir todos os objetivos. Não adianta correr disso. Com toda a experiência que eu tenho até hoje, é a parte mais difícil. Primeiro, prospectar as pessoas certas. É um trabalho árduo, é um trabalho complicado de fazer, tem que ser feito com calma. Depois que achar essas pessoas, investir nessas pessoas, investir na capacitação e principalmente, atendimento. A parte mais importante do comércio, na minha opinião, é o atendimento. Eu já vi clientes irem embora
com o melhor produto, com o melhor preço, porque o atendimento não foi bom. Isso acontece todo dia, em todos os ramos. E eu volto a falar, o investimento das pessoas, o investimento nas pessoas que fazem parte da equipe, na minha opinião, é o mais importante, porque todo investimento, todo o trabalho que foi feito, vai gerar uma consequência positiva lá no atendimento, e quem vai se beneficiar com isso é o cliente, o profissional e a empresa. Hoje, com muito orgulho, eu posso dizer que meu negócio é uma referência regional, é uma referência principalmente aqui na cidade. Não foi tão fácil, né? Mas a satisfação de ver todo o esforço se transformar em resultado é indescritível. Eu conquistei minha liberdade, mas mais importante ainda, eu ajudei várias pessoas ao longo desse caminho. Eu gosto de dizer, e eu tenho muito orgulho de compartilhar isso, que é todas as pessoas que passaram pela empresa e que se dedicaram e que se destacaram, hoje elas estão muito melhor. Elas estão muito melhor fisicamente, elas estão muito melhor financeiramente, elas estão muito melhor espiritualmente também. Eu tô sempre buscando mais, e é isso que me motiva a continuar, sabe? Compartilhar o que eu aprendi com vocês é o grande objetivo desse canal. Compartilhar tudo que eu aprendi e tudo que eu venho aprendendo, mostrar a rotina do que é um microempreendedor, de que é uma microempresa, todos os desafios que é tocar um negócio próprio no Brasil, que a gente sabe que é complicado, questão de taxas, questão de leis, muita coisa injusta. Então, o objetivo desse canal é justamente isso, incentivar a todos que pensam em ter a sua própria empresa, que sonham em ter a sua própria empresa, a não desistir. É um caminho difícil, mas é um caminho que vale a pena. Eu posso dizer, vale muito a pena. Então, assim, se você está começando agora, ou se já está no meio do caminho, quero que saiba que é possível. Acredite em si mesmo. Continue aprendendo, continue se especializando e, principalmente, nunca desista do seu sonho, nunca desista do seu objetivo, porque você é merecedor. O caminho de tudo isso não é fácil, sabe? Mas a recompensa, essa vale a pena. E gostaria de dizer que dentro desse caminho todo que você vai percorrer, o que você pretende percorrer, eu vou estar aqui para compartilhar o seu sonho, para compartilhar experiências e para aprender junto contigo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, deixa a tua curtida. É muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para chegar a mais pessoas e ajudar a mais pessoas. E se tu ainda não está inscrito aqui no canal, então se inscreve agora no canal, ativa as notificações, que eu vou trazer muitos vídeos, muitas dicas, vou compartilhar muita experiência e espero que você esteja aqui comigo. Fechou? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.